E sobre a PEC da Previdência, a gente recebe aqui Marcos Braz, advogado especialista em direito previdenciário. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia. Com a Previdência e a reforma trabalhista, os dois assuntos aí se misturando, mas especialmente a PEC da Previdência, um assunto que toma espaço. O que o trabalhador precisa saber? O que está sendo abordado nessa PEC? Bem, a PEC da Previdência, ela está querendo alterar as regras para a concessão de aposentadoria, principalmente estabelecendo a idade mínima para a aposentadoria, que hoje você pode se aposentar por tempo de contribuição sem uma idade mínima. Né? Você contribui 35 anos se for homem, ou contribui 30 anos se for mulher, e não precisa ter uma idade mínima. Hoje em dia tem muita gente se aposentando na casa dos 50 e poucos anos. Né? Na sua vivência em relação à área, né, a Previdência, qual seria esse ponto, então? Porque existe muita polêmica em torno dessa PEC, né? Qual seria, então, o erro, ou se é que existe um erro? Na proposta de emenda? Na proposta, exatamente, na mudança. O que pode acontecer? Qual seria, então, esse erro? Sim, você estaria colocando uma mudança muito grande de idade mínima, né? Podemos discutir se essa idade mínima seria 60 anos ou manter os 65 que a PEC propõe. Talvez o ponto que esteja mais causando polêmica na sociedade seja a falta de participação dos trabalhadores, dos movimentos, né, na discussão das propostas de emenda à Constituição. Bom, essa participação, essa falta de participação deles, está previsto uma audiência pública, mas não atende, né? Não consegue abranger todo o Brasil para discutir o assunto. Não. O tempo de discussão para resolução, para decisões sobre esse assunto, é o mais viável? A justiça se coloca diante dessa situação? Assim, o governo alega pressa, né? O governo alega pressa porque existe uma tendência de envelhecimento da população brasileira, né? E que tornaria inviável as contas da presidência no curto prazo, no médio curto prazo. Então ele alega pressa e ele quer aprovar ainda esse ano. Talvez não tenha tempo para todas as discussões com a classe trabalhadora. E seria esse equilíbrio de interesses que nós teríamos que sopesar, né? A gente vive uma crise, né? Existe um problema grave em todo o país, a falta de dinheiro circulando, o país não tem dinheiro para pagar o que deve e aí para pagar também a Previdência, de acordo com o governo federal. Agora, em relação aos pontos positivos, existem pontos positivos? É importante a gente ressaltar, existem pontos positivos? Existem sim. Como eu falei, a idade mínima, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo em que não existe idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos a aposentadoria, é bom esclarecer isso, nós temos dois tipos de aposentadoria principais, que é a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. O que a proposta aqui é unificar essas duas aposentadorias, fazendo um critério por idade e contribuição. Hoje, nós podemos nos aposentar aos 65 anos homens e 60 anos mulher, com 15 anos de contribuição por idade. Por tempo de contribuição, a única exigência é que seja 35 anos de contribuição para homens e 30 anos de contribuição para mulheres, sem limite de idade. Então, no meu entendimento, o grande avanço desse projeto é o estabelecimento de uma idade mínima para a aposentadoria. O presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional que retira os servidores municipais e estaduais dessa reforma da Previdência. Isso é bom ou ruim? É ruim, né? Nós estaríamos criando vários sistemas de previdência paralelos nos estados, né? Ontem teve uma reunião sobre isso, né, no Palácio do Planalto, e foi discutida essa possibilidade de haver uma judicialização da reforma da Previdência nos estados, né? Que é o que o governo federal, a União, estaria se desfazendo dessa atribuição que a Constituição lhe dá de estabelecer normas gerais sobre Seguridade Social. O governo federal estaria transferindo aos estados essa responsabilidade sob a alegação de que estaria respeitando a autonomia dos estados, né? Isso voltou, né? O governo decidiu ontem que estaria colocando de volta os servidores estaduais e municipais na reforma da Previdência e daria um prazo para que os estados e municípios regulamentassem essa reforma. A gente vê mudanças acontecendo, mas é possível que o cidadão ele possa reivindicar ou então de alguma forma unir forças e tentar então não fazer com que isso seja aprovado? Existe alguma forma, judicialmente falando?
Judicialmente, teríamos uma proposta de emenda à Constituição, né? Estaria alterando a lei maior que o que nós temos no país. Mas existem formas, os parlamentares que forem de oposição, eles podem ingressar com um mandado de segurança, alegando as casas do Congresso Nacional estariam infringindo o processo legislativo, o processo de alteração da Constituição. Poderíamos ter uma ação de inconstitucionalidade, apesar de que é muito difícil você alegar a inconstitucionalidade de uma emenda à Constituição. Existem meios, né? Mas só que eu acho juridicamente difícil. Dr. Marcos Braz, especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia.